Marcelo Silva, Alex de Souza, imbróglio no futebol amazonense. Série B, já estava definido que seria a final. Se tivesse a final, teria ocorrido ontem, né? Sexta-feira, CDC e 7, os clubes que iriam decidir quem vai subir de divisão. Só que agora surgiu um imbróglio na justiça aí desportiva estadual aqui do esporte. Teve um jogador irregular, segundo acusa aí o FAST, né? Um jogador irregular no CDC Manicoré, que justamente faz a final com o 7, que por sinal venceu o FAST Clube na semifinal. O que está acontecendo? Então, a Procuradoria do TJD, no caso, ela suspendeu a decisão do Amazonense, alegando o seguinte, que havia uma irregularidade entre os atletas do CDC Manicoré, detectadas ainda na primeira fase da Série B do Campeonato Amazonense. E uma dessas irregularidades apontadas pela Procuradoria inclusive comandada pelo Dr. Rui Mendonça, é o seguinte, que foram relacionados aqui 6 jogadores amadores. Na regra do campeonato, no regulamento, diz que o limite era de 5 e que o CDC teria escalado 6 jogadores amadores. E a principal, inclusive, a principal acusação, a alegação da suspensão é de que um dos atletas aparecem em súmulas anteriores de competições anteriores com nomes completamente diferentes e camisas distintas também. Entre os nomes está Patrick, Robson e Chico. E a alegação por parte do TJD, da Procuradoria do TJD, melhor dizendo, é que todos esses 3 nomes correspondem a um único jogador. E aí a alegação por parte da Procuradoria do TJD é de que haveria uma fraudação das súmulas feitas no decorrer do Campeonato Amazonense. Porém, como isso ocorreu apenas na primeira fase, não mudaria em nada o curso do que ocorreu do decorrer da semifinal para frente. Ou seja, alguns dizem que poderia sim prejudicar o CDC e no lugar poderia entrar o Faixa Clube, mas há indícios de que, como tudo isso ocorreu na primeira fase, a perda de pontos do CDC corresponderia apenas aos pontos conquistados na primeira fase da série B do Campeonato Amazonense. Mas aí não ia incorrer em absolutamente nada. Outros já defendem que tanto os pontos da Série B do Campeonato Amazonense, como também os jogos das semifinais e tudo mais, fossem anuladas em razão disso. E aí favoreceria, portanto, a entrada do Fast Clube na final da Série B do Campeonato Amazonense. Ou tem a outra corrente que também defende que o título poderia ser dado direto ao 7, mas aí já é uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais estranha nesse sentido. Então, existe a definição, o Dr. Rui Mendonça, inclusive, vai levar esse mérito à questão no decorrer da próxima semana para definir o que vai ser feito do campeonato, se o CDC vai perder apenas os pontos da primeira fase, não incorrendo em nada da semifinal e também da decisão do Campeonato Amazonense, ou se o CDC de fato vai ser punido, dando lugar, enfim, ao Faixa Clube, que foi o outro semifinalista, podendo disputar a final contra o 7. Marcelo Silva, esse novo imbróglio, Marcelo Silva. O futebol é engraçado. Com a semifinal, as semifinais foram rodada dupla lá no Zamit no sábado. Sim. Quando o FAST fez 2-0, o treinador do FAST chegou a trocar o time porque achou que o jogo seria fácil. Aí o CDC empatou e levou para os pênaltis em 3-3. O juiz apitou terminando o jogo, não se ouvia outra conversa na diretoria do Fast Clube, a não ser que eles iam usar o que eles já tinham em mãos. Quer dizer, isso aconteceu na primeira rodada. Para ficar de uma maneira bem didática, o que aconteceu? O Alex, ele jogou o primeiro tempo com a camisa 5 e pegou um cartão amarelo. No segundo tempo, eu precisando do Alex, que é um bom jogador, mas sei que ele é de chegada e ele vai pegar, eu tiro a camisa 5 do Alex, visto a camisa 5 e ele entra com a camisa 6. Aí o juiz, que não conhece o nome dele, olha pro cartão, o camisa 6 não tem cartão, aí dá 2 cartões. Foi isso que aconteceu, essa é a fraude. Agora, o que impressiona é que todo mundo sabe disso desde a primeira rodada. Espera perder na semifinal para entrar com recurso. Era isso que eu ia indagar aqui à mesa. Como é que é isso, justamente? O que foi? O FAST, a gente sabe que tem um poderio político muito forte, inegável isso, né? Mas o que acontece de essa denúncia só ocorrer no final, após a eliminação do FAST? Tem algo errado. Boa pergunta. Eu vou até mais longe. Eu não estou aqui acusando ninguém. Quem sou eu para acusar? Mas a gente sabe que o presidente da FAF,
da Federação Amazonense de Futebol, o seu Rosenha, e toda a diretoria atual da FAF passou pelo Fast Club, né? Você também passou pelo Fast Club, ô Roberto. E aí, esse novo imbróglio que infelizmente é lamentável. Sua avaliação, o que está faltando no futebol amazonense? É até duro falar isso, né? Sim. Assim, é um amadorismo sem fim. Verdade. Eu não acompanhei a Série B, mas é um amadorismo. Como é que você, no intervalo, troca a camisa do atleta, joga com a 5, daqui a pouco ele entra pro segundo tempo com a 6, porque isso não existe, pô. Isso é futebol amador, pô. E creio eu que nem no amador tá acontecendo isso. E aí gera esse resultado final. E num todo, isso é muito ruim pro futebol amazonense, isso eu já tô falando num todo, porque tá suspenso. Aí você vai pegar o 7, provavelmente ele não tá treinando. Você vai pegar o CDC Manicoré, ele não tá treinando. Você vai pegar o Fast, ele não tá treinando por uma decisão que vai ser decidida no tribunal. Então, os clubes, provavelmente eles têm um orçamento fechado, que é a duração da competição, que dura um mês. E aí é suspenso e daqui a pouco nós somos notícias negativas. E é o que está acontecendo. A gente está falando aqui de uma notícia, mas tem que cumprir o regulamento. Claro, se está errado, você está cumprindo o regulamento. Mas num todo, na execução do campeonato, isso daí é uma notícia muito negativa. Infelizmente, a federação, ela se organizou, você vê uma federação mais organizada, mas num todo, no futebol, a gente não vê essa organização, porque não tem um orçamento X para que isso possa ser mantido. A gente vive da nossa competição, isso tirando o Amazonas, que é Série B, tirando o Manaus, que se estruturou, hoje o Manauara, os times novos, né? De restante para cá, se não sair como planejado, você não tem um recurso para manter tudo aquilo, então você vive numa competição de 30 dias de treinamento e 30 dias de competição. Você vai para a Série A, você vive simplesmente uma competição de 2 meses, e quem vive uma final, ele vive de 3 meses. Caso contrário, o futebol amazonense ele não existe. E com agravante sério, Dinamite, o que você falou. O que acontece? O tribunal vai julgar porque ele tem que julgar, ele está lá para julgar. Esse julgamento vai demorar 30, 20 dias. Terminou o contrato do elenco. Quem é que vai entrar em campo? Acabei o que eu estou falando, você não tem orçamento mais para isso. O orçamento ele é muito fechado, entre 1 mês e meio e 3 meses, e isso se chegar na final, se eu estou falando de Série A. Esse é um dos riscos, inclusive, quando se vai fazer ou vai organizar um campeonato de torneio curto, em que você já tem uma data definida, uma data limite definida, tanto de decisão e tudo mais, e que não abre, inclusive, margem para tentar ter um imbróglio, ter um consenso até por parte dos clubes, da federação e até mesmo do próprio tribunal, em ter esse consenso de que os clubes precisam estender um pouco o contrato para poder jogar. É um risco muito grande, principalmente até em se tratando da possibilidade de, vamos supor, de estender até para os campeonatos de primeira divisão, os campeonatos estaduais de primeira divisão, é um risco também quando você tira menos data, você coloca menos data para um campeonato estadual e outro para o campeonato brasileiro. É isso que também muito do que defende, inclusive, a extinção dos estaduais também defende muito, né? Não entendem, né, no caso.